E aí galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de transformações gasosas. A gente estudou já gases ideais na nossa primeira aula online. Depois a gente estudou a parte de termodinâmica com os diferentes tipos de energia até culminar na primeira lei da termodinâmica. Para hoje eu quero mostrar para vocês as possibilidades que a gente tem das mais conhecidas transformações gasosas, que são 5. Aí você pensa, tá, são só 5 tipos de transformações gasosas que existem? Não. Existem infinitos tipos de transformações gasosas. Só que a gente estuda aquelas que dá pra gente prever o comportamento do gás em cada situação. Então as 5 que a gente vai analisar são com relação à pressão, ao volume, à temperatura, à troca ou não troca de calor e a processos repetitivos, chamados de processos cíclicos. Então, para começar, o que eu quero fazer com vocês aqui é analisar as fórmulas já vistas de PV igual a nRT e de ΔU igual a calor menos trabalho para diferentes ocasiões com diferentes possibilidades de transformações gasosas. Por exemplo, olha a primeira transformação que eu coloquei ali, chamada de isobárica. Iso significa mesmo, e o radical baros aqui na física representa a pressão. Lá na química vocês veem isso como sendo baros relacionado à massa atômica, né? Os isóbaros são compostos que têm a mesma quantidade de massa. Aqui o baros é associado à pressão. Então iso mesmo, baros, pressão. Isobárica é uma transformação quando a pressão é constante. Então analisando isso dentro de PV igual a nRT, com P constante, N, que é o número de mols, e R, que é a constante dos gases ideais, esses dois também sendo constantes, a gente tem a relação de que V e T são grandezas diretamente proporcionais. Conforme a temperatura sobe, o volume também aumenta. Isso acontece por quê, gente? As moléculas ficam mais agitadas e batem nas paredes do recipiente. Mas no caso de ser um êmbolo móvel, esse êmbolo pode se mover. Ele pode aumentar o volume no caso dele próprio estar realizando um trabalho sobre o êmbolo para poder movimentá-lo. Então a primeira análise que a gente tem é, se a temperatura aumenta é porque vibrou mais, bateu mais nas paredes, a pressão não aumenta porque o volume aumenta, e aí a gente tem essa configuração, por exemplo, no caso de uma seringa. Uma seringa com gás ali dentro, você aumenta a temperatura daquele gás, o gás vibra mais intensamente, bate nas paredes do recipiente, no chão e no êmbolo, e isso movimenta o êmbolo, fazendo o volume aumentar também. Aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque se você reparar, o gráfico é uma reta crescente, só que ela tem direção para a origem, mas ela não chega na origem. Esse pontilhado significa que tem direção para a origem, mas que não chega lá. Por que não chega lá? Porque, teoricamente, galera, se a temperatura chegasse a zero, seria o tal do zero Kelvin, do zero absoluto, onde as moléculas parariam, onde a temperatura sendo zero não teria mais energia interna. Isso é impossível do ponto de vista da física clássica. O volume tenderia a zero. Imagina, você tem 20 litros de um gás, você diminui a temperatura, diminui, até que uma hora ele some. Não é possível acontecer isso, tá legal? Então por esse motivo a gente indica que tende a ir para a origem, mas não chega lá. E um gráfico que mostre a pressão com relação ao volume vai ser uma pressão constante que se mantém o tempo inteiro na horizontal. O volume aumenta, mas a pressão não se altera. E de novo, o pontilhado indicando o que aconteceria se o volume encaminhasse para o zero. Só que o volume não vai chegar no zero. Então ele encaminhando para o zero. E aqui a parte onde de fato aconteceu uma transformação, um aumento de volume sem alteração na pressão, aquela regiãozinha a gente pode analisar o quanto de energia que foi dada. Porque como a gente estudou na aula passada, trabalho é igual a P vezes ΔV. E se você reparar, essa figura pintada aqui tem um eixo horizontal que é o ΔV e tem um eixo vertical que é P. P vezes ΔV é o trabalho. Base vezes a altura desse nosso retângulo
vai ser o trabalho. E nesse caso é um retângulo, mas se fosse um triângulo, um trapézio, uma circunferência, qualquer tipo que seja, se você calcular a área do gráfico PV, você vai ter o trabalho dentro disso. Show de bola? Tem como não ter trabalho? Sim. Tem sim. É o tipo da transformação chamada de isocórica. Que esse nome eu coloquei como principal porque ele é o mais cobrado, porque ele é o que menos remete ao que está sendo considerado constante aqui. Porque olha os outros dois nomes possíveis. Isovolumétrica e isométrica. Cara, você lê isovolumétrica e isométrica, você já pensa na hora, um volume constante. Mas e quando você lê isocórica? Se você não tem isso gravado, você pode acabar caindo numa pegadinha aí. O Enem gosta de cobrar dessa forma. O Enem gosta do nome isocórica porque pouca gente lembra que isocórica significa volume constante. Então, isocórica, ou isovolumétrica, ou isométrica, é um mesmo nome para um caso de uma transformação de volume constante. Agora analisa comigo o gráfico PV nessa situação aqui, galera. Olha isso. A pressão, ela pode aumentar, mas o volume não se altera. É uma transformação isocórica, isovolumétrica. O volume é sempre o mesmo, por mais que você aumente a pressão. Pô, mas não deve existir exemplo disso na vida real. Pô. Você aumenta o volume, você aumenta a pressão, o volume vai aumentar naturalmente? Não. A panela de pressão usa esse princípio. Ela é toda vedadinha para que não consiga escapar gás, para que a transformação que aconteça ali seja de aumentar a temperatura, consequentemente bate mais nas paredes do recipiente. E se não é um êmbolo móvel, se não é uma tampa móvel, como no caso da panela de pressão, uma tampa fixa, vedada, perfeita, aquilo ali vai fazer a pressão aumentar. E qual é o benefício aí que a gente tem de uma panela de pressão? O benefício, gente, é que a pressão aumentando, a gente acaba aumentando também o ponto de ebulição da água. A 1 atm de pressão, a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. A 2 atm é 200. Então imagina para você cozinhar o seu feijão. Para cozinhar feijão a 100 graus Celsius, demora muito tempo. Feijão é muito duro. Para amolecer demora muito tempo a 100 graus Celsius. Mas quando você aumenta a pressão, você faz com que aquela água consiga se manter a 200 graus Celsius, coisa que na nossa cabeça é inimaginável. 200 graus Celsius já é vapor d'água, não é verdade? Nesse caso, não. Você aumenta a pressão, consequentemente aumenta a temperatura e faz com que o seu feijão cozinhe numa água a 200 graus Celsius, ou seja, cozinha bem mais rápido. É por isso que a gente tem uma panela de pressão sendo uma transformação isocórica. Você aumenta a temperatura, consequentemente aumenta a pressão, mas o volume não se altera. Repara no gráfico. O volume está se mantendo constante o tempo inteiro, por mais que a pressão aumente. Se é um gráfico PV, a área dele vai nos mostrar o valor do trabalho. Qual é a área sob uma linha reta desse tipo? Sob uma linha vertical, a área ali embaixo é zero, é nula. Não tem figura formada aqui, não tem triângulo, não tem trapézio, não tem retângulo, não tem nada. Então, abaixo daqui não tem área, então a área é igual a zero, ΔV é igual a zero. ΔV é igual a zero, trabalho é P ΔV. Se o ΔV é zero, trabalho é zero. Então, trabalho é zero numa transformação isocórica. Tranquilo? Isso tudo aí é só linha reta. Tudo bem tranquilo de analisar. Mas e se começar a ser curvo?